Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Larcon aqui na área mais uma vez e minha eterna gratidão para vocês que estão curtindo nossos vídeos, estão maratonando. A gente tá já na casa dos 1.000 inscritos, então só tenho que agradecer você aí do outro lado que nos prestigia, né? Com você dando nossos feedback, comentando, então isso ajuda muito, tá? Eu quero complementar agora para que você esteja se inscrevendo aqui no canal, tá? E faça os comentários devidos, né? Que a gente pode estar melhorando, enfim. Então, depois da vinheta, bora para mais um tutorial aí de curso sobre prótese digital. Bora! Galerinha, então voltando, a gente vai começar uma série de vídeos agora com relação a disilicato de lítio, tá? Que é o calcanhar daqueles de para quem tá começando, para quem já domina, obviamente, isso é muito normal, mas para quem tá começando, né, impressão mais injeção, né, no método manual, a gente vai estar falando e a gente vai estar subdividindo, né, esses vídeos, porque senão vai ficar muito comprido. Então, primeiro preciso estar passando um pouquinho de teoria para vocês, para depois a gente ir na prática mesmo, porque a gente precisa estar vendo várias coisas que no processo de injeção de silicato, né? É muito processo para ser seguido, então se você não seguir a risca, né? Pode ser que dê alguma falha aí no processo aí na hora de você confeccionar, e você não pode, quando der errado, né? Acontece de dar errado no começo, comigo aconteceu, com vários colegas aconteceu, é só buscar informação que você vai seguir contendo mais sucesso aí na sua parte de injeção, tá bom? Então bora lá entendendo um pouquinho as nomenclaturas de silicato, tá bom, pessoal? Pessoal, então aqui, ó, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para vocês, tá? Ó, vou baixar aqui o meu visorzinho aqui, e aqui a gente vai um pouquinho falar um pouquinho de... Vou baixar as coisas que estão fazendo barulho aqui, pessoal, que é dia normal aqui pra gente, tá? Então vou baixar tudo que precisa, tá? Então vamos lá, silicato de lítio, né? A gente vai entender as nomenclaturas que vem escrita nas pastilhas, né? E o porquê de cada uma tem um grau de opacidade, ou se é mais translúcida, tá? Então aqui, afinal, quais são as letras de cada pastilha? Sempre quando tiver a nomenclatura LT, né, no caso, ela tem baixa translucidez, ou seja, ela vai ser mais opaca, né? Vai ser bem para a gente estar bloqueando, né, o substrato que está no dente, tá? MO, né? Média opacidade, tá? HT, alta translucidez, é quando o substrato ele já tá ou já passou por algum processo aí para alinhar, né, com o substrato vizinho, né, e aí você consegue tá fazendo, né, essa coroa ou um joguinho de faceta aí na cor mais translúcida, onde fica mais natural, obviamente. Na linha do Emax, tá, a gente vai ter a linha MT, que seria a média translucidez. Isso é legal, pessoal, por quê? Porque ela fica no meio, ela não é nem LT e nem HT, ela fica no meio. Então o pessoal usa ela muito como coringa, né? Se você tem uma divergência e não sabe, o pessoal acaba colocando a nomenclatura MT. E assim, há alguns anos aí já surgiu as cores BL, né, que seria do sistema Bleach, no caso cor branca Deca. A gente tem BL1, BL2, BL3 e BL4, tá? Mais branco que isso só seria o MO mesmo. Tem algumas vezes que o pessoal pede MO para ficar bem branco Deca mesmo, tá, pessoal? Então, uma vez que a gente entendeu, né, que a LT é para, enfim, por exemplo, quando que eu vou usar uma LT, né? E aí é interessante você saber quando que eu vou usar o LT. Se ela foi feita uma endo, né? E ela tem uma estrutura metálica, você fez um núcleo metálico, vale a pena você estar usando uma LT. Você pega duas cores abaixo, né? Por exemplo, se eu quero fazer um A2, eu posso estar fazendo B1, que eu chego na maquiagem na cor A2, tá? MO eu sempre vou usar quando eu quero esconder o substrato, né? Porque ela é bem opaca no caso. E pensa numa parede, né? Que você precisa... tenho 3 paredes e a parede do meio eu preciso equalizar com as paredes do lado, do direito e do lado esquerdo. É isso que a gente faz com sistemas de faceta, por exemplo. A gente vai usar MO, tá?
E HT sempre vai ser quando a gente tem uma naturalidade, desde que a boca nos ajude, seja tudo da mesma cor. Se ela tiver cinzentada, se ela tiver qualquer cor manchada, né, aí não fica muito legal, porque a alta translucidez ela vai passar, e obviamente que dependendo do tipo de sistema de cimento, vai complicar um pouquinho aí para vocês, tá? Então vamos lá para mais aqui, ó. As fotinhas das pastilhas aqui, né? No caso Ivoclar, a gente tem a MT-BL3, que é uma pastilha muito legal. A gente tem a LT, que é Low Translucence, que no caso seria baixa translucidez. E a gente tem os HTs, que basicamente ela é a HAL, no caso, alta translucidez, tá? Roseta, né, que a gente usa, eu uso aqui bastante roseta, tá, pessoal? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, vou ver se eu consigo por aqui para vocês, ó, roseta, né, na cor LTB1, tá? Eu consigo chegar com vários casos bacanas aí. E aqui eu tenho na cor HTA1, tá? Esses casos eu vou estar usando cada um para um determinado trabalho, tá? Então vamos lá, ó, eu tenho um HT no caso, né? LT, e aí eu tenho o MO também, tanto na convencional de bloco quanto na convencional de pastilha, tá? Mas nesse caso a gente vai estar falando de pastilhas, tá? Silicato de lítio, né? Na verdade, ela aqui eu coloquei mais ou menos como é que é a composição dela, né? Que ela tem essa fórmula de composição para cristalização de metalo silicato de lítio, que ela vai virar basicamente o formato de silicato, tá? Então, a gente vai colocar aqui como cimento de silicato de lítio. Então, por que a gente precisa saber e orientar os nossos dentistas, né? Porque sempre a gente vai precisar solucionar o caso, pessoal. Às vezes o dentista ele fala, pô, você fez esse jogo de faceta, mas ficou tudo cinzentado, né? E aí você tem que indagar, né? Qual cimento que foi usado. Ele fez os test drive com o cimento, né? Que era, se você não sabe, o cimento tem cor, né? Tem desde o branco, A1, A2, A3, né? Nos tipos de cimento, por exemplo, da Ivoclar tem isso, no cimento da Panave também tem. Então assim, dá para você ir indagando. Por isso que a gente precisa saber um pouquinho como é que faz, né, o processo de cimentação, onde a gente dá um ataque ácido, né, deixa ele aí agindo, depois lava por 15 segundos, depois seca, depois você vai aplicar um agente de união, depois você vai secar um pouquinho e aí sim você vai jogar o cimento de sua preferência, tá? E aí você fala, quais são os cimentos que tem no mercado, né? Os cimentos que tem no mercado que mais são usados aqui, eu coloquei alguns, tá? Não, tem vários aí no mercado, eu acabei esquecendo de vários aí, né? Mas os mais usados, Panavia, V5, Multilenk e da Ivoclar, 3M, Alcem, Signo, né? Não coloquei o Signo, mas por conta de caber aqui no slide. Mas, pessoal, é basicamente você saber só um pouquinho disso aqui para você poder indagar e solucionar o caso, porque não é só fazer a coroa de silicato, né, ou só fazer as facetas. Às vezes complica para a gente estar solucionando e a gente precisa indagar o porquê que ficou cinzentado, ou porque não está batendo a cor, ou porque acontece de tudo, pessoal. Então é sempre bom a gente estar sanando essas dúvidas, tá? E deixa aí nos comentários, né, qual tipo de cimento você usa. Eu uso aqui para o meu dia a dia para cimentar link. Isso a gente vai falar depois sobre zircônia, né? As nomenclaturas de zircônia. Então, primeiro a gente vai fazer uma bateria de vídeos só falando de silicato, processo, revestimento, como injeta, qual é o forno. Então, é preciso saber e começar por isso aqui, tá, pessoal? Primeiro a gente precisa saber as pastilhas e depois a gente vai, step by step, colocando as nossas deixas aí de como tá solucionando esses casos, tá? Esse é o primeiro vídeo. Depois eu vou estar falando de forno queima, tá? Porque eu uso um forninho bem simples aqui, pessoal. Eu sou uma pessoa simples igual você aí do lado, que passa pelos mesmos problemas de laboratório. Então, eu vou estar falando para vocês o forno. E aí a gente vai estar falando no próximo vídeo sobre forno, temperatura e o que precisa ser feito, tá bom, pessoal? E mais uma dica com relação à injeção, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Até mais.